aí, Brasil GTS, tudo bem? Então, hoje nós viemos aqui apresentar para vocês um case de sucesso da nossa equipe lá da Americanas SA, que foi a remoção do Redux nas nossas aplicações front-end. Então é isso, eu espero que vocês gostem e tiramos o Redux e olha no que deu. Mas antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Me chamo Igor, tenho 24 anos, sou desenvolvedor front-end da Americanas SA e já trabalho na companhia há mais ou menos 3 anos e 3 meses. E aí, Brasil JS, meu nome é Vinícius, eu queria dizer que é uma grande honra estar aqui hoje palestrando para vocês, né? Eu ingressei no mundo de desenvolvimento em 2018, através do programa de estágio da Americanas SA, né? E é muito gratificante para mim estar aqui hoje. Então, né, tiramos o Redux e olha no que deu. O título é meio clickbait, né? E a gente promete para vocês que não é um clickbait, tá? A gente vai explicar direitinho toda essa história, né? Como que a gente chegou nessa resolução, né, de remover o Redux das nossas aplicações. E a origem dessa palestra, né, na verdade, veio da interação que a gente tinha com pessoas que participavam do nosso processo seletivo, né? E também pessoas que entravam na companhia e que ficavam muito chocadas ao descobrir que o fluxo de compra da Americanas SA hoje não tem nenhuma aplicação com o Redux, né? Então, geralmente as pessoas acham que o nosso domínio é complexo demais para se manter, né, sem uma ferramenta como o Redux. E, na verdade, eles estão um pouco certos, né? Nosso domínio realmente é muito complexo. Quando a gente fala de Americanas SA, a gente está falando de um dos maiores e-commerces, né, da América Latina, e que contém aí, né, no seu grupo marcas já consolidadas há muito tempo no mercado, né, com uma base muito relevante de usuários e usuários cada vez mais exigentes, né? Então, antes da gente entrar no processo de como foi remover o Redux e manter o nível das nossas aplicações elevado, né, seria bom a gente entender primeiro o que motivou, né, a remoção do Redux das nossas aplicações. E eu tô aqui repetindo, né, Redux. Tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar, provavelmente a grande maioria também já lidou com algum projeto, né, que tenha Redux nele. E só que para nivelar todo mundo, deixar todo mundo na mesma página, né, eu vou trazer aqui uma breve definição, né? O Redux nada mais é que uma ferramenta de gerenciamento de estado baseado na arquitetura Flux, né? Surgiu aí em 2015, desenvolvido por Dan Abramov e Andrew Clark, dois entusiastas aí do ecossistema React. E assim, não tem muito mais coisa mesmo, é literalmente só uma ferramenta para auxiliar no gerenciamento de estado. Mas por que a gente precisa, né, de uma ferramenta para auxiliar no gerenciamento de estado da nossa aplicação? Se a gente voltar um pouco, né, a gente vai ver que antigamente, nas primeiras aplicações web, elas não tinham foco nenhum, né, em experiência, né? O único intuito delas era de resolver problemas e atender demandas dos usuários, certo? Só que com o tempo e com o avanço da tecnologia, né, começou a ser possível desenvolver soluções com experiências diferenciadas e que agregavam muito valor para o usuário, né? E as marcas rapidamente começaram a se movimentar na direção de entregar cada vez uma experiência mais diferenciada e mais específica, né, para o seu negócio, porque viu que os ganhos eram muito grandes. E esse movimento todo começou lá em meados de 2010, né, com o lançamento do Angular, que foi um dos precursores aí nessa revolução das aplicações web que a gente vê hoje. Logo depois veio ali o React, né, em 2013, mais recentemente Vue, Svelte, e ferramentas surgem o tempo todo, né? O ecossistema front-end é muito aquecido. Mas todas essas ferramentas têm em comum o fato delas se basearem no conceito de Component Driven Design, né? Ou seja, o alicerce, né, dessas ferramentas é exatamente o conceito de pegar o seu layout, né, a sua UI, e dividir ela em pequenos componentes, né, pequenos pedacinhos que, ao se encaixar, formam a sua interface, né? E na origem, né, quando surgiu lá a primeira versão do Angular, as primeiras versões de React, eles traziam nativamente formas do seu componente manipular o próprio estado, né? Então cada componente tinha controle independente ali do próprio estado. Só que à medida que as experiências vão ficando mais específicas, mais dinâmicas, mais interativas, né, é comum que numa aplicação o estado de um componente comece a afetar o estado de outro, e de outro, e de outro.
E aqui foi só um exemplo, né, um diagrama, né, simples que já ilustra bem a ideia de como isso aqui não escala, né, porque em um fluxo real de produção isso aqui rapidamente vira uma grande teia de aranha, né? E para quem já lidou com aplicações legado aí lá das primeiras versões de React e Angular, sabe o que eu estou falando, né? A gente conseguiria facilmente descrever o estado daquelas aplicações a partir desse GIF, que assim, se você olhar bem, ele funciona, né? A aplicação está funcionando, mas o ambiente é extremamente caótico, né? E não é nem um pouco fácil, né? E simples de se dar manutenção. Então, o Redux ele surgiu exatamente para resolver esse problema, né? Ele trouxe uma solução para garantir a facilidade de gerenciar o estado da sua aplicação no escopo global, né? E não a nível de componente. E no momento que o Redux surgiu, ele foi um dos precursores, né? Então, rapidamente, o ferramental que ele trouxe atingia já grande parte dos use cases que tinha no mercado. Então, rapidamente ele tomou conta do mercado, né? E virou quase uma unanimidade entre os desenvolvedores. Mas, e foi nesse momento que lá na Americanas S.A., né, a gente começou a implementar Redux nas nossas aplicações. Só que, né, a tecnologia não para, né, não desacelera. E em um determinado momento lá na companhia a gente migrou a nossa arquitetura 100% para a arquitetura de microserviços, né? E foi nesse momento que a nossa implementação com Redux começou a apresentar alguns problemas. O primeiro problema, né, está ilustrado nesse código, representa basicamente todo o boilerplate necessário para a gente garantir uma coisa que é básica numa arquitetura de microserviços, que é o consumo de um serviço, né? Então aqui a gente tem um exemplo para consumir um serviço de parcelamento de um meio de pagamento da compra do usuário. E só para consumir esse único serviço, a gente já tem obrigatoriamente 3 ações mapeadas, né? Uma para mapear o envio do request, uma para mapear o sucesso do request e uma para mapear o cenário de falha desse request. Então, assim, olhando isoladamente esse exemplo, que é simples, né? Não é um código real de produção, não parece ter muito problema. Mas quando a gente está falando de uma arquitetura voltada para microserviços, a gente não está falando de consumir 1 ou 2 microserviços, né? A gente está falando de consumir N microserviços. Então, rapidamente, a sua base de código fica inflada, né, com vários boilerplates imensos, apenas para garantir o básico, né, da funcionalidade que você precisa, que é o consumo de um serviço. O outro ponto que começou a afetar a gente negativamente era o fato da gente ter que orquestrar manualmente o estado de consumo dos serviços, né? Então, basicamente, era a nossa responsabilidade, né, disparar notificações para que o estado entendesse quando a gente está enviando o request, quando a gente recebia a resposta, e assim vai. E como todas as atividades manuais, né, não é uma questão de e se alguém esquecer de disparar, e se alguém disparar a ação errada, é uma questão de quando, né? Então, nós somos humanos, né, estamos suscetíveis a erro, e quanto maior a complexidade do domínio que você está inserido, mais propício, né, você está a cometer esses erros. E no nosso caso, com um domínio muito complexo, né, não era incomum que a gente tivesse que lidar com alguns bugs relacionados a orquestrar consumo de serviços. Esse aqui, né, o último ponto que afetou a gente, que esse aqui sim é uma foto de um código de produção, era de uma aplicação legada, né, antiga, sacola dos sites. E basicamente aqui a gente pode ver que o nosso estado da aplicação, esse aqui é a representação do estado inicial, tá? Sem nenhum tipo de interação, só carregar a aplicação. E o nosso estado tem aí, né, 34 mil linhas, quase, né? Isso no estado inicial. Então, assim, o nosso estado ele realmente era muito poluído, era complexo de mexer, né? Era difícil de achar as informações nele e, basicamente, isso acabava impactando a gente negativamente de várias formas. Então, quando a gente foi pegando esses problemas, né, eles foram acumulando e chegou num ponto que eles ficaram insustentáveis, né? Eles estavam realmente impactando o nosso fluxo de desenvolvimento. Foi quando a gente sentou, né, para pensar, né, como a gente poderia atuar sobre eles. E a gente chegou nesse seguinte questionamento, né? O que de fato representava o estado da nossa aplicação, né? E foi nesse momento que a gente conseguiu separar, né? A gente conseguiu visualizar que o estado da nossa aplicação, na verdade, era composto por 2 estados completamente diferentes, né? Cada um com as suas necessidades, cada um com o seu domínio e cada um com as suas características, né? Então, o primeiro que a gente identificou foi o client state, né?
que é o estado que representa a interação do cliente com a nossa UI, basicamente, né? Então, assim, esse estado ele não tem interferência nenhuma de fonte externa, né? Então, ele é um estado síncrono. O cliente é o único dono, né? A única fonte que consegue manipular esse estado é o cliente, né? E, por definição, não é persistido, né? Porque existem estratégias para você persistir o client state, mas, por default, você não vai ter esse estado persistido. Já o server state é o contrário, né? Ele é o estado que representa todo o consumo dos nossos serviços, né? Então, por definição, ele vai ser assíncrono, porque ele depende exclusivamente do consumo dos nossos serviços, né? Ele vai ter N donos, porque como o estado não está no lado do cliente, né? Está no estado do servidor, né? Um serviço ele alimenta diversos clientes, né? Então, a gente pode falar que o server state ele tem N donos, porque o cliente não tem visibilidade de quem está manipulando aquele serviço. E ele é remotamente persistido, né? Qualquer manipulação que ocorra em um serviço, né, vai ser persistido lá do lado do serviço. O lado do cliente não tem poder para persistir isso somente do seu lado. E quando a gente, né, definiu esses dois estados, a gente reparou que, na verdade, o Redux não tinha absolutamente nada a ver com as dificuldades que a gente estava enfrentando, né? E que todos os problemas que a gente estava enfrentando, na verdade, eram originados da nossa implementação com o Redux, né? Então, a gente estava tentando centralizar duas coisas que eram muito diferentes em um único lugar, né? E, dada essa realização, o próximo passo foi a gente ir para o mercado, né? E procurar por ferramentas, por soluções que melhor atendessem às necessidades de cada um dos nossos estados. E para falar um pouco sobre como foi esse processo de escolha de ferramentas e como a gente está utilizando elas hoje no dia a dia na nossa stack, vou chamar meu parceiro de apresentação, Igor. Vai lá, Igor. Então, dado esse cenário, nós decidimos buscar soluções para suprir esse nosso problema e chegamos na junção do React Query com a Context API, né? A React Query para o Server State e a Context API para o nosso Client State. A Context API ela foi utilizada porque vimos que o nosso estado ele não era tão complexo para usar todo o poder que o Redux pode trazer para a gente. Então vimos que ia acabar sendo um canhão para matar uma formiga e vimos que a gente pode ver uma outra solução nesse caso. E olhando para dentro do React mesmo, nós temos a Context API nativamente desde março de 2018. E após alguns testes de implementação e tal, desenvolvimento, ela casou super bem. Então decidimos continuar com ela e vem dando super certo. Então até hoje estamos com ela. O React Query nós buscamos várias libs de server state e achamos o React Query e algumas características dele chamaram bastante a nossa atenção. O React Query ele tem uma boa comunidade. Se você for olhar para o GitHub do React Query, tem muita gente contribuindo, tem muita gente participando de perguntando ou respondendo ou sugerindo soluções, né? E também tem muita empresa grande financiando o React Query e implementando o React Query nos seus projetos. Então isso ganha bastante pontos, né? E a gente viu que a comunidade era bem ativa e bem boa. O segundo ponto é que o React Query, olhando a documentação, a gente percebeu que ele tem API muito simples. Então, uma API que nós temos dois hooks principais, né? E o desenvolvedor React adora hook. Tem dois hooks principais que são bem poderosos. Que o primeiro é o useQuery, que é o hook responsável para buscar informações nos serviços. E o hook de useMutation, que é o hook responsável por alterar, criar e deletar informações no seu serviço. Então, com esses dois hooks, a gente consegue fazer bastante coisa. E mais pra frente vocês vão ver o quão poderosos eles são. Então tá, como nós utilizamos essa solução, né? Essa solução do React Query no nosso caso, como é hoje em dia, né? O que a gente fez de legal com ele, o que ele trouxe o que agregou de valor. Então, a primeira coisa bem legal que nós fizemos com ele foi a implementação de cache nas nossas queries, né, nas nossas requisições. Então, se vocês podem ver pelo exemplo, nós estamos na tela de pagamento da Americanas, né?
E nós temos o nosso select de installment, o select de parcelamento. E quando o usuário ele clica pela primeira vez, tem essa interação normal, que ele clica, tem um loader, e a informação ela é trazida assim que a requisição tem sucesso, né? E no segundo momento, quando o usuário, se ele precisar revisitar esse componente, nós instantaneamente mostramos o dado de parcelamento, porque esse dado ele foi cacheado. Então tá, pô, cara, muito legal, me encheu muitos olhos, mas parece ser muito difícil de implementar, né? Sendo que no React Query ele já faz isso automaticamente para você. Então a gente não digitou uma linha indicando que ele tem que cachear aquilo, mas ele já fez isso pra gente, mas claro que conseguimos configurar. Essa parte de cache é configurável, olhando a doc, vocês vão ver que tem você pode passar um objeto de configuração para ele, né? Então ele traz essa característica muito importante que agregou bastante valor nas nossas interfaces. E aproveitando o gancho desse exemplo, a gente falou sobre a dificuldade de você, sabe, de atualização de estado e tudo isso fazer isso manualmente é algo problemático. E o React Query já traz isso pra gente de forma automática. Ele faz por baixo dos panos e traz o dado mastigado pra gente. Então, a gente tem um data, né, que eu chamei de installment, e isso é a resposta da nosso data, né, da nossa requisição. E eu tenho o status, que ele é o status da nossa requisição. Então, se ele está success, se ele está erro, enfim. Então, isso tudo, ele traz todo um ferramental de uma forma muito simples, que a gente consegue fazer bastante coisa com isso, né? E ele traz, né, a gente precisa digitar tanta coisa e fazer tanta solução arababesca para isso acontecer. A segunda coisa bem legal foi a possibilidade que ele trouxe de invalidação de dados. Então, novamente, nós voltamos para a tela de pagamento, né, da Americanas. E se por acaso nosso usuário selecionar a opção de frete, uma outra opção de frete, né, na parte superior, na parte inferior, nosso QR Code da AMI precisa recarregar, porque o contexto do nosso pagamento muda. Então, vocês vão ver no exemplo que assim que a gente tem o sucesso da nossa aquisição para a mudança de frete, nós recarregamos o nosso QR Code da AMI. E também, novamente, é algo muito simples de fazer no React Query. Então, esse exemplo ele mostra, a gente utilizou o use mutation e no onSuccess dessa mutation, nós fazemos um invalidate queries, passando o nome da query que nós queremos invalidar. Então, se qualquer coisa de cache esteja acontecendo para essa query de QR Code da AMI, o React Query vai falar assim, não, então eu vou invalidar tudo e eu vou trazer o dado fresh para você, o dado fresco, né? Então é muito legal isso traz uma gama de possibilidades para sua interface, trouxe pra gente, né? E é bem fácil de fazer o React Query. A outra coisa bem legal é a possibilidade de refetch manual de retry, que nesse exemplo está sendo mostrado pelo modal de selecionar endereço, que se por acaso nosso usuário clicar e a gente tiver um erro, nós temos a possibilidade de deixar o usuário clicar no botão de tentar novamente. E também temos a possibilidade de fazer isso, esse retry automático, né? Nós podemos fazer isso de forma automática, sem o usuário precisar clicar. Ou a junção dos dois, que é o que está acontecendo no exemplo. Então, como é que a gente faz isso? A gente pode chamar, ele retorna para a gente uma função de refetch daquela query, né? Que é o refetch que está no destruct ali. E a gente pode chamar isso onde a gente quiser e vai da sua necessidade. E se a gente quiser fazer o retry, nós passamos um objeto de configuração e o atributo de retry, né? Que ele recebe o número de vezes que ele pode fazer o retry. E se você quiser ter um espaço de tempo entre esses retries, você pode passar o refetch interval com a quantidade de milissegundos. A quarta coisa legal que a gente quer implementar, a gente ainda não conseguiu implementar, mas a gente está mirando isso, é a implementação de layout otimista, que antes da gente falar dele, eu vou falar um pouco sobre o que é o layout tradicional para vocês terem um contexto. O layout tradicional é basicamente o layout que a gente já conhece. O usuário clica num botão de like, por exemplo, a gente envia uma requisição. Enquanto essa requisição está em transição, nós mostramos um loading e, caso tenha sucesso na requisição, a gente vai e atualiza o estado com o que veio dela. Enfim, a gente faz alguma coisa no nosso estado, na nossa interface, enfim.
Então esse é o layout tradicional, que eu acredito que é o que muitos de vocês trabalham hoje. O layout otimista, basicamente o que a gente faz é ter um feedback imediato. Então a gente adianta essa atualização. Então quando o usuário ele clica no botão, nós imediatamente fazemos a atualização do estado para, por exemplo, ele acrescentou mais um, né? Nós fazemos a atualização do estado enquanto a requisição ainda está em tratamento. E isso no React Query nós conseguimos fazer de uma maneira bem fácil, como nesse exemplo, que a gente salva o valor do previous cart, né? Que a gente pode utilizar para poder, nesse caso, a gente pode voltar a informação. Eu botei o exemplo que dando rollback, né? Então, eu salvei o previous cart para casos de erro. Setei o valor da query de cart com o novo valor que eu recebo no onMutate e retornei uma função de rollback caso eu queira usar essa função em cenários de erro. E no cenário de erro, eu pego essa função de rollback como terceiro parâmetro e executo ela. Então, é bem simples de fazer isso com o React Query. Ele traz essa facilidade pra gente e é uma coisa que a gente está mirando e a gente quer muito fazer. Então tá, o que a gente aprendeu? Analisando todo esse nosso cenário, toda essa solução que a gente adotou, a gente viu o quão importante era pesquisar coisas e analisar, arquitetar bem as nossas soluções para que a gente não usasse algo que fosse um canhão para matar uma formiga, né? Como eu falei do Redux em comparação com a Context API para o nosso cenário. E aí o que ficou de aprendizado para a gente é que, precisa, investe um tempo para pensar numa solução legal e você, sabe, ter coisas que funcionam bem e não são um canhão para matar uma formiga, não são too much. Então é isso. A frase que fica dessa palestra toda e do nosso aprendizado a gente pode até martelar um prego com uma banana, mas será que vale o esforço? A gente aprendeu que não. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente fica muito feliz de responder a pergunta de vocês e até a próxima.